Olá, amigos do portal Saber Espiritismo, que patrocina o programa Saber Espiritismo da Ale TV. Sejam todos muito bem-vindos a este programa ao vivo que trata sobre a doutrina dos Espíritos. Só fazendo uma breve recapitulação, nós, desde o início dos programas, falamos sobre o que é o Espiritismo de Allan Kardec. Tecemos comentários junto com convidados como Luiz Sérgio Marota e o Marco Paulo de Espírito acerca do Livro dos Espíritos, especialmente a sua primeira parte, o seu preâmbulo também. Depois estudamos, especialmente com Marco Paulo, a questão da epistemologia espírita e recentemente, nos 2 últimos programas, entramos no assunto da obra de André Luiz, a importância do estudo da obra de André Luiz, psicografada pelo médium Chico Xavier. E dentro desta lógica, hoje nós vamos entrar mais profundamente na questão acerca da mediunidade, o mecanismo da mediunidade, enfocando a obra com este mesmo título, do Espírito de André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. Isto é muito importante porque, para que nós compreendamos a fonte pela qual o Espiritismo surgiu na humanidade, uma vez que, como já estudamos, o Espiritismo surgiu pela mediunidade, pela ação dos espíritos desencarnados, das entidades humanas fora da matéria, que influenciaram diversos médiuns, chamando a atenção de estudiosos dedicados, o principal deles, o codificador da doutrina Allan Kardec, na Paris do século XIX, que acabou nos legando a obra da codificação espírita, consubstanciada nos 5 livros principais que ele formulou a partir das perguntas que fez aos espíritos comunicantes e as respostas que os espíritos superiores lhe deram. Assim nós tivemos, há 160 anos atrás, a chegada à face da Terra do Livro dos Espíritos. Então a mediunidade faz parte, intrinsecamente, do próprio surgimento da doutrina espírita. E há muita confusão ainda, muita má informação, ou mesmo preconceitos acerca da mediunidade, acerca de como ela funciona, e daí a razão de escolhermos esse tema para um estudo mais profundo que vai se estender não somente no programa de hoje, mas nós esperamos que se estenda nos programas do mês de junho e julho deste 2017. Mas antes, quero lembrar que temos à disposição dos nossos telespectadores e nossos ouvintes o e-mail contato@saberespiritismo.com, para o caso de quererem, naturalmente, fazer algum tipo de ligação conosco, alguma pergunta, algum esclarecimento. Estamos aqui à disposição. O título do e-mail está aí, contato@saberespiritismo.com. E queremos também aproveitar a ocasião para agradecer a nossa irmã professora da Universidade Federal de Pernambuco, a senhora Deise Duarte, que nos escreveu agradecendo as informações sobre a epistemologia espírita, levadas a efeito pelo nosso companheiro Marco Paulo de Espírito. Queremos dizer a ela que já encaminhamos para ele, para que ele responda às suas questões, tá bem? Mas vamos então, gente, estudar esta questão primordial, que é o mecanismo da mediunidade. Qual que é, a grande pergunta é, e que muita gente tem dúvida até hoje, qual que é o modus operandi da mediunidade? Como é que a mediunidade se processa? Qual que é a base sobre a qual a mediunidade se dá, se desenvolve, se estabelece entre o mundo espiritual e nós aqui na face da Terra?
E para tanto, as informações que foram levadas a efeito pelos espíritos superiores a Allan Kardec, através do seu terceiro livro, o Livro dos Médiuns, foram complementadas com muita eficiência e muita profundidade na obra de Chico Xavier, especificamente na obra do Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Vamos lembrar que ele escreveu 5 livros sobre o tema, livros bastante extensos e bastante interessantes no aspecto do estudo, favorecendo a todo aquele que queira conhecer do ponto de vista espiritual o fenômeno da mediunidade. O primeiro que trata do tema é o livro Os Mensageiros, que foi o segundo livro publicado de André Luiz. Depois o livro Missionários da Luz. Depois o livro Nos Domínios da Mediunidade. Depois vamos ver o livro Evolução em Dois Mundos e, por fim, o livro Mecanismos da Mediunidade. Este livro, que surgiu na década de 60, através do Chico, o Chico, nessa ocasião, ele já tinha se mudado para a cidade de Uberaba, vindo de Pedro Leopoldo, sua terra natal, e vai psicografar com detalhes impressionantes a respeito desse mecanismo pelo qual a mediunidade se processa. E aí vai acontecer o seguinte, ele vai nos revelar, e interessante que nós resolvemos tratar o assunto, esse é o livro, inclusive, mais difícil a respeito da mediunidade. E nós resolvemos tratar o assunto invertendo a pirâmide da facilidade de compreensão. Nós vamos começar pelo mais difícil, para então irmos aos poucos retornando às informações anteriores, porque consideramos de grande relevância essas revelações que foram dadas pelo espírito de André Luiz, hoje aceitas pela generalidade do movimento espírita, não é? Acerca desse fenômeno. E lá no Mecanismos da Mediunidade, ele vai revelar para nós uma lei, que ele chama de Lei do Campo Mental. Vamos ver na tela o que ele diz a respeito da Lei do Campo Mental. Ele fala assim: se desconhece ainda no mundo a lei do campo mental, que rege a moradia energética do espírito, segundo a qual a criatura consciente, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências a que a si afeiçoe. Cada mente é como se fora um mundo em si, respirando nas ondas criativas que despede ou na psicosfera em que gravita, para esse ou aquele objetivo sentimental conforme os próprios desejos, sem o que a lei de responsabilidade não subsistiria. Então essa revelação de André Luiz, sintetizada neste período, nesses 2 períodos extremamente importantes, vai nos colocar no devido lugar da mediunidade. Que é o quê? Que é a moradia energética do espírito. Cada espírito humano, seja ele encarnado na Terra, vivendo entre nós na face terrestre, ou desencarnado, vivendo no mundo espiritual, nos diversos planos, nos multiversos planos da vida espiritual, e também seja onde for no universo conhecido e até desconhecido, né? Em outros planetas, em outras constelações, estrelas, em outras galáxias, não importa. Onde a criatura estiver, onde o espírito estiver, não é? Vai conscientemente assimilar as influências a que ele mesmo se afeiçoe. Ou seja, a questão da sintonia é fundamental.
Nós só vamos entender, buscar e nos afinizar com aquilo que nós já temos dentro de nós, não é? Então a moradia energética do espírito é importante por isso, porque vai nos colocar naquela questão do pensamento, porque a base da vida, a base da criação é o pensamento. O pensamento humano, ele é co-criador, não é? Nós estamos frequentemente pensando. Nós adquirimos a capacidade do pensamento contínuo a partir do momento que, na evolução das espécies, entramos no reino hominal. Deixamos de ser animais irracionais e passamos a buscar a razão através do pensamento contínuo. E o pensamento contínuo, ele está sempre criando alguma coisa. E ele somente vai criar de acordo com o campo mental em que ele vive, ou seja, de acordo com a experiência que ele está tendo, que ele está vivendo, a experiência emotiva dentro do seu grupo familiar, ou do seu grupo social, ou da sua cultura, não é? Na sua nação ou na sua cidade, dentro do que lhe foi ensinado, dentro daquilo que ele aprendeu, ele vai naturalmente repercutir internamente aquilo que ele observa, aquilo que ele acompanha externamente e vice-versa. Ele também, com seus sentimentos, com a sua vontade, vai influir nos arredores, no campo social ao qual ele se vincula. E, naturalmente, ele não vai poder refletir influências distintas desse mundo, deste campo mental em que ele vive. Só para dar um exemplo simples, né, mas grosseiro, mas que nos esclarece o assunto. Nós aqui no Brasil nascemos dentro da cultura brasileira, de origem portuguesa, aprendemos a falar o idioma português da nação pátria, que é Portugal, e desde criança nos expressamos através desse idioma. Então, facilmente, a gente vai crescer e se aperfeiçoar dentro deste aspecto de comunicação na língua portuguesa. Obviamente que teremos enorme dificuldade, por exemplo, se formos tirados de cá, do Brasil, e acordarmos amanhã no Japão, com uma cultura completamente distinta, não é? Inclusive a maneira de escrever as letras, o idioma, enfim, o idioma japonês, não vamos entender coisa alguma e vamos ter grande dificuldade porque aquilo não faz parte do nosso campo mental, não é? Portanto, nós não poderemos refletir nada a respeito da civilização, da cultura japonesas, porque ela não está dentro de nós. E dessa forma, essa lei vai ser também aplicada no campo do espírito e no campo da mediunidade. Por quê? Porque cada mente, cada ser humano é um mundo em si mesmo, é um mundo particular. Vai respirar, como André Luiz nos fala aqui, nas ondas criativas que ele mesmo despede. Deus nos deu a capacidade de sermos deuses também. É por isso que a sabedoria eterna consignou aquela frase que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer que a imagem divina é o nosso campo mental dentro de nós, né? É o pensamento, a força do pensamento co-criativo. Assim como Deus criou no seu pensamento divino, nós, embora não divinos, nós somos criaturas criadas, nós, dentro do nosso campo mental, nós refletimos essa força, essa capacidade de criar com o nosso pensamento, naturalmente, em plano de criação, em cocriação menor, um plano menor, mas afeito ao nosso restrito campo mental, não é? E a semelhança de Deus, porque Deus é conforme João Evangelista consigna no seu Evangelho, Deus é amor. E onde estiver o amor,
e nós seres humanos temos a capacidade de amar, também estará ali a semelhança da presença divina, a sua própria presença através do amor. Então, nós vamos refletir, respirar dentro das ondas que criamos no nosso pensamento. E a partir dessa reflexão automática, não é? Porque nós emitimos ondas mentais através da nossa criação mental e nós recebemos, nós também somos receptores dentro desse campo mental das ondas mentais alheias. Tanto aquelas que se afinizam com o nosso modo de ser, de pensar, de sentir e de agir, como aquelas outras contrárias, que são antagônicas. E a maneira como nós vamos refletir isso é que vai nos dar a experiência, é que vai nos dar a complementação do teste da vida, né, ao qual estamos todos submetidos. Então, é nessa psicosfera particular que cada um vai gravitar e, naturalmente, escolhendo o seu objetivo sentimental, conforme os próprios desejos ou conforme o próprio pensamento. E, a partir daí, o que acontece? Acontece a sintonia automática com aqueles que pensam e sentem de forma semelhante. Se não fosse assim, diz André Luiz, o que ocorreria? Se não tivéssemos esta lei de causa e efeito, ação e reação, dentro do campo mental de cada um de nós, particularmente falando, nós não teríamos uma coisa fundamental, que é a lei de responsabilidade, pelo qual a cada um será dado segundo as próprias obras. Então, a lei de responsabilidade pessoal, individual e coletiva não subsistiria se não fosse esta lei do campo mental. Tá bem? Vamos então, na sequência, quando André Luiz vai falar sobre a lei do campo mental aplicada à mediunidade. Agora sim vamos entrar no assunto da mediunidade. Ele diz assim: um médium, ainda mesmo nas mais altas situações da amnésia cerebral, do ponto de vista fisiológico, não está inconsciente de todo na faixa da realidade espiritual e agirá sempre, nunca à afeição de um autômato perfeito, mas na posição de uma consciência limitada às possibilidades próprias e às disposições da própria vontade. Bom, o que André Luiz está refletindo com essa afirmativa é de fundamental importância para que nós compreendamos que o médium é copartícipe do fenômeno da mediunidade. Ele tem responsabilidade pessoal na comunicação que obtém. Por quê? Porque esta comunicação estará sempre vinculada à lei da afinidade, à lei da sintonia, não é? Não existe no campo, se compreendermos a questão do campo mental, a posição daquela que alguns até sugerem que poderia existir, a posição daquele médium totalmente inconsciente. Ainda que ele não se lembre da comunicação recebida ou da atuação do espírito comunicante nas suas faculdades mediúnicas, ele nunca estará totalmente inconsciente. Porque fora da realidade do corpo físico, desenfaixado do corpo físico, no mundo espiritual, a sua consciência, o seu espírito, através do seu perispírito, estará plenamente consciente, participando do momento mediúnico, da troca mediúnica, né? Estará conscientemente atuando, ele copartícipe da comunicação. Então, nunca vamos ter a figura daquele autômato perfeito. Nós até
Só para ilustrar o assunto, às vezes a gente vê os relatos na televisão de alguma pessoa que cometeu algum crime, não é? E ela chega a dizer que ela não tem nada com o assunto, que ela foi tomada por um espírito ruim, que fez e aconteceu, né, utilizando o seu corpo para perpetrar algum crime ou alguma violência contra quem quer que seja. Às vezes a gente vê isso, eu mesmo já vi isso na televisão, as pessoas se justificando. Ora, segundo o que nos explica André Luiz, isso é impossível. Não existe a figura do autômato perfeito, no sentido da mediunidade. Aquela pessoa que seja totalmente subjugada por espíritos ruins, obsessores, e que fazem dela gato e sapato. Não, nada disso. Não é? O espírito humano ele é sempre consciente e responsável daquilo que ele veicula. E por isso mesmo, nós temos que olhar a questão sobre a questão da faixa de realidade espiritual a que cada um está submetido. Agora, claro que nós vamos entender que na posição, como disse André Luiz, de uma consciência limitada às possibilidades próprias e às disposições da própria vontade, vai agir o médium. O médium, ele só poderá refletir no seu trabalho mediúnico ou no seu contato mediúnico aquilo que ele já tenha dentro de si. Não é? Aquilo que ele não tem dentro de si, ele não pode refletir. Ele vai precisar se aperfeiçoar. Se ele quiser se aperfeiçoar, ele vai ter que estudar, ele vai ter que dedicar tempo, esforço, não é? Para completar o seu conhecimento, a sua sabedoria. Por isso que é muito importante o médium estudar. Todos os espíritos sábios, conscientes da responsabilidade da mediunidade, eles convidam o médium a estudar. Estudar não somente a doutrina espírita, não somente a mediunidade, mas todos os assuntos. Porque quanto maior é a capacidade de conhecimento, a capacidade de reter informações que a mente humana possa armazenar, quanto mais especializada ela for em determinado assunto, mais facilmente ela poderá colaborar mediunicamente naquele mesmo assunto. Não é? Então vamos dar um exemplo simples. Nós sabemos que existem certos médiuns que atuam na questão da pintura mediúnica, não é? Chamados de psicopictógrafos. É natural que no início da mediunidade até o médium não saiba nada de pintura, de desenho, não é? Porque é a explosão do fenômeno. Mas ele será convocado a estudar o fenômeno, a estudar a maneira de se expressar artisticamente. Para quê? Para se aperfeiçoar e, se aperfeiçoando, se tornar um elemento mais maleável na mão dos espíritos pintores. Ele não pode se manter ignorante a respeito da pintura, a respeito do desenho, a respeito das artes, porque aí ele estará opondo uma barreira intransponível aos espíritos dedicados às artes, especialmente à pintura, para que o fenômeno se processe como seria desejável. A mesma coisa quem vai escrever, não é? O psicógrafo, que vai receber uma comunicação escrita. Ora, ele tem que primeiro saber escrever, saber dominar a língua pátria, não é? Dominar o português, no nosso caso aqui no Brasil ou em Portugal. Dominar o vernáculo, a forma correta de se exprimir, de se expressar, porque caso contrário, o espírito comunicante vai ter muita dificuldade de transmitir o seu pensamento. Então, a possibilidade mediúnica ela é limitada às possibilidades próprias de cada médium e também às disposições da vontade do médium. Porque se for um médium preguiçoso, por exemplo, uma pessoa que não tem constância no serviço, que não vai, não tem horário fixado para a tarefa, não é? Que falta às reuniões programadas para a tarefa sem razão justificável, então, naturalmente, que não vai haver motivo para que esse médium tenha sucesso
nas tarefas da mediunidade, porque será relapso. A própria vontade dele está aí, de certa forma, elástica, né? Uma hora ele se toma de entusiasmo, depois ele surge em dúvidas, aí ele se afasta do serviço e o trabalho não tem condição de se estabelecer neste nível. É preciso comprometimento da vontade do médium, compromisso do médium com a tarefa da mediunidade para que ela seja levada a bom termo. Bom, feito esse preâmbulo, nós vamos entrar então nessa questão dos efeitos intelectuais, né? A mediunidade nas ocorrências cotidianas. O que nós chamamos de efeitos intelectuais? Porque nós podemos dividir a mediunidade em dois tipos de efeitos. Efeitos físicos, que independem da cultura e da inteligência do médium, e os efeitos intelectuais que dependem, esses sim, dependem da inteligência e da cultura do médium. O exemplo do efeito físico é o médium que tem um grande potencial de ectoplasma e que fornece, através do transe mediúnico, esse ectoplasma aos espíritos comunicantes, e esses espíritos comunicantes vão fazer fenômenos, por exemplo, batidas, né? Fenômenos ligados aos cheiros, por exemplo, ocorrências de perfumes, de cheiros característicos, e assim sucessivamente. Esses fenômenos são considerados de efeitos físicos. Eles não têm uma vinculação, por exemplo, com a inteligência, com a cultura. Já nos fenômenos de efeitos intelectuais, são absolutamente vinculados à capacidade mental da criatura, à capacidade cultural do médium, e por isso mesmo o médium precisa se aperfeiçoar. Mas vamos ver que André Luiz vai nos mostrar que todos somos médiuns, não só os espíritas que se dedicam à mediunidade, mas que todos nós, seres humanos, somos médiuns, e na maioria dos casos somos médiuns sem o saber. Então, nós vamos voltar aqui no slide, nas ocorrências cotidianas, que começa: imagine o homem. Vamos lá, pedindo a assistência do nosso querido Marco Gandra. Aí, imagine o homem moderno. Aqui André Luiz vai enfocar o exemplo de mediunidade cotidiana desconhecida, que a maioria das pessoas pratica e desconhece. Imagine o homem moderno buscando o jornal da manhã, um fenômeno comum, né? Você pega o seu jornal, aqui em Minas nós temos alguns jornais, o Estado de Minas, Hoje em Dia, né? Pega, em São Paulo tem a Folha de São Paulo, o Estadão, no Rio, o Globo, enfim, você pega aquele jornal e vai ler. O que acontece? Ele vai analisar então a pessoa lendo o jornal. Ela vai procurar o setor do noticiário com que mais sintonize. Se os negócios materiais lhe definem o campo de interesses imediatos, olha só, o campo mental da pessoa ligado aos negócios materiais é que vai definir o interesse dela naquele jornal. Ela vai direto procurar a seção, né? Assimilará automaticamente todos os assuntos comerciais, industriais, de bolsa de valores, emitindo oscilações condicionadas aos pregões e avisos divulgados no jornal. Por quê? Porque aquilo é o campo mental da criatura ligado ao negócio. Ele vai procurar a página da bolsa de valores, vai procurar as notícias comerciais, industriais, né? Se a pessoa está interessada diferentemente na política, ele vai direto na política. Se a pessoa está interessada na moda, não é? Vai direto na moda. Ou se está interessado, por exemplo, na questão do entretenimento, vai lá na página do cinema, do teatro, dos livros que estão sendo lançados, ou também na página da cultura, vendo quais são as exposições de cultura que estão na cidade. Correto? Olha só, um fenômeno natural de sintonia. Em seguida, no slide seguinte, André Luiz vai comentar:
Fará então esta pessoa raciocínios sobre o melhor modo de obter os lucros possíveis e, se necessita a cooperação de alguém, buscará na pessoa de um parente ou afeiçoado que lhe partilhe as visões da vida. Então ele vai, se está ligado aos negócios, vai ligar para um corretor de imóveis ou um corretor de ações de bolsa de valores, não é? E vai pegar, ou então um economista que vai lhe orientar. Quer dizer, a pessoa automaticamente se sintoniza naquela faixa de vibração mental. Lembrando que nós estamos aqui falando sobre o campo mental da criatura. E assim, comenta André Luiz, o sócio potencial de aventura ouvirá as alegações e mecanicamente absorverá os pensamentos do interlocutor, passando a incorporá-los na onda que lhe seja própria, mentalizando por si os problemas e realizações possíveis e previstos. A partir daí, o que se estabelece? Se estabelece uma comunhão mental entre os dois interlocutores, né? E isso ocorre em todos os setores, seja no setor da cultura, no setor da moda, no setor do crime. Nós vamos ver aqui uma referência de André Luiz a respeito disso, né? Já se estabeleceu entre duas criaturas uma sintonia mental. Isso é mediunidade, gente. A mediunidade é a ligação mental entre duas criaturas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Nós podemos ter a mediunidade entre dois encarnados, entre dois desencarnados ou entre encarnados e desencarnados sucessivamente. Basta que os interlocutores estejam dentro da mesma faixa vibratória de pensamento. Em sequência, o André Luiz vai dar o tom para a parte mais negra do jornal, que é a parte policial, a parte dos crimes e tudo mais. Ele vai comentar o seguinte: suponhamos que o leitor se decida pelos fatos policiais. Avidamente procurará os fatos mais lamentáveis descritos e escolherá o mais impressionante aos seus próprios olhos, para nele concentrar a sua atenção. Começará então, exteriorizando-se na onda mental característica, os quadros terrificantes que lhe nascem do cérebro, plasmando a sua própria versão ao redor dos fatos ocorridos. Olha que coisa interessante. Nós não falávamos que o pensamento é força criativa? A partir de uma leitura de um fato, seja este fato um crime ocorrido e relatado lá pelo jornalista da página policial do jornal, a pessoa que se afinize com o tema, ao ler aquele relato, ela mesma vai plasmar, vai criar com seu pensamento as imagens que ela julga serem verdadeiras acerca do fato ocorrido, não é? É a chamada verdade particular, porque ela vai escolher uma versão dos fatos e vai atribuir a esta versão o dom ou o tom da verdade. Em seguida, vamos passar ao seguinte: nesse estado de ânimo, diz André Luiz, olha como isso é perigoso, hein? A criatura atrairá companhias simpáticas que, lhe escutando, passarão a emitir pensamentos da mesma natureza, associando-se-lhe à maneira íntima de ver, não obstante cada um se mostre em campo pessoal de interpretação. Então nós temos que ter muito cuidado nessa hora. A partir do momento em que nós interpretamos um fato negativo, dando a nossa cor, a nossa versão aos fatos, especialmente se a gente colore esses fatos de forma negra, de forma triste, dando ênfase aos desvios e aos crimes alheios, porque nós estamos automaticamente chamando companhias espirituais que pensam desta mesma forma e que vão se associar a nós num conluio de forças bastante intrincado e bastante perigoso, de forças, neste caso específico, negativas, formando aí uma corrente de forças altamente destruidora. Daí a instantes,
completa André Luiz. Se as formas pensamento fossem visíveis ao olhar humano, os comentaristas contemplariam no próprio agrupamento o fluxo tóxico de imagens deploráveis em torno da tragédia, a nascerem da mente no regime das reações em cadeia, espraiando-se no rumo de outras mentes interessadas no acontecimento infeliz. Então, olha só, como o pensamento é força, ele cria, ele plasma imagens deploráveis, né? No campo da fofoca, no campo da intriga, no campo da inveja, no campo do vício, no campo do crime. E a partir daí, essas imagens chamadas por André Luiz de formas pensamento vão se associar àquelas criaturas desencarnadas ou mesmo encarnadas que estejam pensando dentro da mesma sintonia, da mesma afinidade. E essas afinidades reciprocamente vão se dando força, criando formas de pensamento terríveis, ao passo do André Luiz comentar, se pudesse na face terrestre verificar essas formas de pensamento tomando força, nós estaríamos horrorizados, não é? E por quê? Porque são formas de pensamento tóxicas, que geram formas e forças deploráveis que influenciam cada um de nós, que influenciam a nossa coletividade, que influenciam o nosso modo de ver a vida, nos intoxicando. Assim como nós temos elementos químicos que podem nos intoxicar o corpo, nós sabemos, pelas informações de André Luiz nesse livro, que nós também podemos nos intoxicar com formas de pensamento negativas, né? Formas, principalmente pensamentos ligados ao quê? Ligados à tristeza, ligados à tragédia, ligadas ao desânimo, ligadas à ira, não é? Ligadas ao vício, ligadas ao crime, e uma série de atitudes que podem nos desviar do bom caminho e nos consumir as forças. Lembrando que nós nunca estaremos sozinhos, estaremos sempre em companhia daqueles espíritos que pensam e sentem como nós. Então, muito cuidado com isso. É um tipo de mediunidade que André Luiz vai chamar de mediunidade ignorada e que se processa todos os dias, desde o momento em que nós nos levantamos. Vejamos esse outro slide, onde ele vai entrar nesse detalhe e vai nos dizer: no reflexo condicionado, surpreendemos também vícios diversos, como a maledicência, a crítica sistemática, os abusos da alimentação e os exageros do sexo. Esse ou aquele espírito encarnado, sob o disfarce de um título honroso qualquer, lança um motivo inconveniente numa reunião ou conversação, e todos os que aderem ao assunto passam a lançar oscilações mentais no plano menos digno que lhes diga respeito, plasmando formas de pensamento estranhas, do qual cada um se retira, experimentando excitação de natureza inferior, a caça de presa para os apetites que se manifeste. Então, vejam como o problema acontece diariamente nas reuniões, né? Nos salões da vida social, nas festas, nas boates, nas baladas. Se a pessoa não tem o equilíbrio de se manter isenta, de não se intoxicar com pensamento desvirtuado alheio, ela acaba entrando nesse clima de desorganização espiritual e podendo, a partir daí, se entrar num ritmo de desvios que pode até lhe custar a própria vida, né? Questão muito séria. Ele continua no slide seguinte, ele vai dizer: como é fácil reconhecer, André Luiz escreve, cada qual foi apenas influenciado de acordo com as suas próprias inclinações, mas debita a si próprio os erros que vem a cometer,
conforme a onda mental que gerou de si mesmo. Ou seja, ninguém pode sair de um crime, sair de um vício, sair de uma escolha infeliz, imputando a terceiros essa responsabilidade. Ainda que ele tenha sido influenciado pela coletividade, sejam ela de amigos ruins ou de companhias indesejáveis, ainda que ele tenha sido influenciado, ele somente foi influenciado por esses amigos infelizes, ou por essas companhias indesejáveis, porque ele trazia dentro de si o germe daquele crime, daquele vício, daquela situação menos feliz. Isso nos esclarece muito, né? A questão da responsabilidade pessoal de pensar e sentir de acordo com nosso campo de vida mental. André Luiz completa dizendo: isso ajuda a compreender os mecanismos da mediunidade, de efeitos intelectuais, em que encarnados e desencarnados se associam nas manifestações da chamada metapsíquica subjetiva. Então, se nós formos analisar com profundidade, a mediunidade ignorada está em toda parte, em todas as situações, em todas as coletividades, em todas as nações terrestres, porque o ser humano é um ser social, vive em sociedade, e na sociedade ele influencia e é refletido e é influenciado pelas ideias, pelos sentimentos e pelas concepções que busque, não é? Não é à toa, portanto, minha gente, que Jesus, com a sua sabedoria infinita, vai nos recomendar: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Uma frase simples, né? Que vai resumir para nós o que o bom senso maior, mais alto, mais espiritualizado nos indica: vigiar e orar para não cairmos nas nossas próprias tentações. Não é na tentação do terceiro, não. A tentação do terceiro existe à medida em que ela tem sintonia, que ela encontra guarida dentro dos nossos corações, da nossa alma, do nosso pensamento. Não é? Só assim que se estabelece um conluio de forças para o crime, para o vício, para o erro. Mas se a pessoa resiste vigiando a si mesma, vigiando os próprios pensamentos, vigiando os próprios atos, vigiando os próprios sentimentos, e também buscando, através da oração, um outro tipo de sintonia, que é a sintonia superior, que aí é outro lado da moeda. Até agora nós estamos falando da mediunidade, vamos dizer assim, rasteira, cotidiana, ignorada da grande maioria da população terrestre, encarnada e desencarnada, que estabelece contatos mediúnicos frequentemente, várias vezes ao dia, e nem se apercebe disso, né? Nem se apercebe que está se ligando mentalmente e sentimentalmente a correntes menos dignas de esforço mental. Mas Jesus nos dá uma receita, que é a oração, que é a ligação da mente humana, do sentimento humano com os planos superiores. Porque quando a gente ora, a gente busca assistência, busca o carinho, busca o socorro da vida espiritual superior. E aí sim nós vamos entrar depois no que vai se chamar a mediunidade mais elevada. O mais comum, nós vamos ver como comenta André Luiz no slide seguinte, o mais comum que vamos observar é que em todos os continentes encontramos pessoas em tarefas dignas ou menos dignas. Mais destacadamente, os expositores da palavra, os expositores e os artistas da palavra, na tribuna e no lápis, como veículos mais constantemente acessíveis ao pensamento, auxiliados por espíritos desencarnados, atendendo a determinadas obras ou influenciando pessoas para fins superiores ou inferiores,
em largos processos de mediunidade ignorada. Então, André Luiz, focando a questão da mediunidade e efeitos físicos, ele está nos esclarecendo uma coisa fundamental que, a princípio, nós podemos dizer, mas isso é óbvio, claro, é o que está aí na nossa cara, mas que nós não sabíamos que ocorria dessa forma, não é? Todo aquele que tem algum tipo de aptidão, seja ela na palavra falada, na tribuna, não é? Na política, nas questões de condução dos rebanhos religiosos, não é? Os pregadores de todas as faixas religiosas, ou aqueles escritores, por exemplo, aqueles que escrevem livros, né? Artistas, literatos, os artistas que plasmam obras de arte, sejam elas no campo da escrita, da poesia, dos poemas, ou também da música, não é? Como também podemos entrar no campo das artes plásticas, né? Os quadros, as esculturas, enfim, tudo isso faz parte de efeitos intelectuais da cocriação humana, em plano menor, obviamente, porque nós não somos divinos. Em plano menor nós estamos cocriando alguma coisa, mas sempre em sintonia com espíritos desencarnados que nos atendem os ideais. Sejam eles, conforme André Luiz nos mostra, sejam eles princípios para fins superiores ou inferiores, porque a direção quem vai dar é a própria pessoa, né? Cada um de nós vai definir o roteiro, vai definir o caminho a seguir de acordo com a própria escolha. A escolha é fundamental, não é? Isso tudo André Luiz vai chamar de largos processos de mediunidade ignorada. Ignorada porque a maioria dos homens desconhece esse fato, a não ser os espíritas que estudam a mediunidade, uma vez que, com Allan Kardec, nós tivemos o primeiro tratado científico sobre o modus operandi da mediunidade que veio à Terra, publicado em meados do século XIX, e a partir de André Luiz, com a mediunidade de Chico Xavier, esses livros que eu citei no início do programa vão traçar detalhes impressionantes sobre esse modo, como se opera essa sintonia mental, essa mediunidade dia a dia no ser humano, não é? Agora vamos olhar o ponto positivo. Imaginemos que certa pessoa se disponha a disciplinar as energias medianímicas, segundo os moldes morais da doutrina espírita. Admitida ao círculo da atividade espiritual, recolherá na oração o reflexo condicionado específico para exteriorizar as oscilações mentais próprias no rumo da entidade desencarnada que mais de perto lhe comungue as ideias. Então aqui já vamos tratar então a mediunidade controlada, a mediunidade disciplinada, segundo André Luiz. Porque se nós não disciplinarmos a mediunidade, ela vai fazer parte. Todo o potencial mediúnico nosso, que nada mais é do que potencial próprio de comunicação, de exteriorização de suas forças mentais com o próximo, ela vai se tornar a mediunidade ignorada de todos os dias, cotidiana, vamos dizer assim, menos elevada, não é? Corriqueira. Agora, se a pessoa está consciente desse fenômeno e quer trabalhar esse potencial mediúnico para o bem, disciplinando o potencial, disciplinando a sua vontade, ela pode sim se ligar medianimicamente através do reflexo condicionado da oração. Quer dizer, a oração é fundamental. A oração liga a criatura aos planos superiores. E a partir daí, através do reflexo condicionado superior, ela vai receber influenciações superiores das entidades desencarnadas que estão mais ligadas ao seu destino. E aí sim, vamos ver a seguir
André Luiz nos esclarecendo, nos serviços de intercâmbio mediúnico, experimentará períodos de vacilações e dúvidas. O início da mediunidade é sempre assim, viu, minha gente? Sempre o médium tem dúvida, tem vacilação. Ah, isso é meu? Não é meu? Será que é meu? Eu estou pensando isso, mas será que isso não é criação mental da minha própria mente? Né? De onde vem esse pensamento? É a dúvida. Isso ocorre muito naturalmente no início da tarefa mediúnica específica dentro das casas espíritas, né? Muito comum. Portanto, a pessoa não deve parar porque tem dúvida. Isso faz parte do processo do desenvolvimento da mediunidade. E André Luiz vai explicar isso. Por que isso? Porque morando no centro das próprias emanações mentais e recolhendo a influenciação do plano espiritual, a princípio, o médium supõe que as ondas mentais alheias incorporadas ao campo de seu espírito não sejam mais do que pensamentos arrojados do próprio cérebro, né? Ele ainda não sabe discernir o que é dele do que não é dele. Isso é uma etapa natural da mediunidade disciplinada. E para encerrar, que já estamos chegando no nosso tempo, a questão da mediunidade disciplinada, André Luiz nos diz, na sua consciência, de acordo com a lei do campo mental, que especifica obrigações para cada ser guindado à luz da razão, se tortura o médium perguntando se não deve interromper o chamado desenvolvimento mediúnico, já que não consegue discernir as ideias que lhe pertencem das ideias que pertencem a outrem, sem aperceber-se de que ele próprio é um espírito responsável, com o dever de resguardar a própria vida mental e de enriquecê-la com os valores mais elevados pela aquisição de virtude e conhecimento. Então aqui vem uma convocação de André Luiz, minha gente, para que nós não desistamos. Se já nos ingressamos no campo da mediunidade prática, do espiritismo praticado nas nossas casas espíritas, se já estamos matriculados numa tarefa iniciante, é natural que surja a dúvida, porque está no início da tarefa. Todo médium passa por isso, né? Nós tivemos Chico Xavier, o grande Chico Xavier, que psicografou mais de 500 livros já publicados, né? Nós temos acesso às cartas íntimas dele para Manuel Quintão da FEB e as respostas de Manuel Quintão a ele, mostrando a ele, e Chico estava com 17, 18 anos de idade, ele tinha dúvidas, será mesmo que eu estou recebendo pela psicografia dos espíritos poetas que estão escrevendo esses poemas maravilhosos, né? E tanto ele tinha dúvida que ele assinava o próprio nome. Só mais tarde, com mais segurança, né, mediúnica, que os espíritos começam a assinar os nomes de fato dos autores espirituais, como Augusto dos Anjos, Olavo Bilac e assim sucessivamente. Então, o que dirá nós, seres humanos ainda muito imperfeitos, que estamos começando no campo da labuta mediúnica, da tarefa mediúnica? É natural que tenhamos dúvidas, mas não podemos deixar que as dúvidas nos tomem de assalto e nos façam desistir dessa tarefa atuante. Porque, segundo André Luiz, nós temos que ter consciência que somos um espírito imortal, que somos um espírito responsável e que temos o dever de resguardar a própria vida mental. Como? Como que eu vou resguardar a minha vida mental? É a grande pergunta. A pessoa pode perguntar, como que isso acontece, Geraldinho? Né? O próprio André Luiz responde, enriquecendo a nossa vida mental com valores mais elevados. Como que eu vou fazer isso? Outra pergunta. Ele mesmo responde, pela aquisição de virtude e conhecimento. Busca e acharás, disse o Cristo. Batei e abrir-se-vos-á. A busca tem que ser nossa. A busca do conhecimento é pessoal e intransferível.
O espírito precisa buscar o conhecimento, bater na porta do conhecimento. Significa que o esforço próprio é necessário. Ele tem que fazer esse movimento de ir atrás da verdade, buscar a verdade. E a porta vai se abrir. Batei e abrir-se-vos-á. E do lado da virtude, amai-vos uns aos outros, como Jesus nos amou, não é? Amar ao próximo como a si mesmo. São convites morais e éticos que o cristianismo nos indica como o caminho mais seguro da verdade e da vida. Nós agradecemos a presença de todos nos acompanhando aí nessas reflexões. Eu sei que o tema é um pouco árido, porque ele traz assuntos bem delicados para o nosso cotidiano, para a nossa reflexão, mas sem entender isso, nós não vamos entender a mediunidade. É preciso a gente acordar a nossa mente, acordar o nosso espírito para entendermos que fazemos parte de uma coletividade e que precisamos nos aperfeiçoar moral e eticamente pelo sentimento enobrecido no bem. E precisamos nos iluminar pela aquisição da sabedoria e do conhecimento superiores, a fim de influenciar o nosso mundo, a nossa sociedade em torno, o nosso meio social, aqui na Terra mesma, para o bem e para a verdade, a fim de construir um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais fraterno, que será o mundo regenerado de amanhã. Cada um de nós tem essa responsabilidade e não pode adiar esse compromisso, né? Temos que deixar a mediunidade ignorada de lado, temos que deixar o cotidiano sem grande elevação de todos os dias e buscar esta elevação espiritual, porque somente ela nos elevará o padrão vibratório, elevando por conseguinte o padrão de sentimentos e espiritualidade da sociedade em torno. Muito boa noite, que Jesus abençoe a cada um de nós neste propósito superior. E semana que vem continuaremos com esse tema, estudando os mecanismos da mediunidade. Até lá!